A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Aqui, ó. Esta palavra tem que estar aqui, ó, no meu entendimento, no meu conhecimento, para que eu não peque contra Deus. Eu só posso me manter santo, firme e fiel ao Senhor se eu tiver com esta palavra guardando ela no meu coração, que é aqui, ó. No meu entendimento, no meu conhecimento, no meu ser interior. Deu para entender? Então, essa é a importância de nós saber o valor da palavra. O valor da palavra é a vida com Deus. A importância da palavra é eu ter comunhão com Deus. Não há nenhuma relação com Deus fora daqui e sem ser por aqui. Pronto. Eu quero trazer você nesse momento para você aprender mais um pouco, para que eu aprenda mais um pouco, para que nós aprendamos mais um pouco e que todos sejam ensinados por Deus para a edificação, o crescimento, o conhecimento, por onde somos libertos de toda mentira e engano que leva os homens a se perderem, em nome de Deus. Então o objetivo é levar para você a palavra de Deus, a informação dela, o que ela nos adverte, qual a advertência, qual a orientação. Não é levar um entretenimento de criações de pregações, é levar a instrução do que a palavra nos adverte, qual o propósito dela, por quê e para que precisamos guardar, seguir, praticar. Gente, você já sabe, meu trabalho aqui é esse, é convidar você a olhar para a palavra, não é? Aqui não tem nenhuma outra coisa, aqui não tem nenhum sobrenatural, nenhum misticismo, nenhum além da realidade da palavra. Quero convidar você nesse momento para a gente olhar para a palavra, um texto muito interessante que eu vou ler para você agora, e em seguida eu quero trabalhar com você o que esse texto nos ensina. Amém? Eu vou ler para você um texto aqui do livro de Reis, 1 Reis, e depois eu quero convidar você para entender, conhecer e ser advertido e instruído pela palavra nesse texto que nós vamos ler, tá bom? É assim que a gente aprende a palavra e é instruído por ela para o nosso crescimento. É lendo e absorvendo o que ela nos adverte, guardando a instrução dela, o que ela passa para nós dentro daquilo que está escrito e revelado. 1 Reis, deixa eu ler aqui com você o livro de 1 Reis. Deixa eu botar o outro óculos aqui, que esse óculos é um pouco mais... Esse aqui é só para ler, viu? Não tem perna não, é só para ler. Mas eu vou ler para você aqui. Vamos lá. Olha o que diz a palavra no livro de 1 Reis, capítulo 13, o versículo 8. Primeira Reis, porque tem o primeiro e o segundo livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Eu estou lendo aqui para você no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Porém, vou ler o versículo 7, para a gente entender, né, o que vai ser ministrado aqui. Para depois entrar no contexto e aprender o que a palavra nos ensina dentro do seu conteúdo original, da sua instrução, da sua advertência. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, capítulo 13, versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Versículo 9, presta atenção no versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Eu faço questão de frisar essa frase aqui, esse texto aqui, no versículo 9. Vou repetir de novo. O rei, é Jeroboão aqui, no contexto, é o rei Jeroboão. Ele faz um pedido ao profeta que Deus usou para ir até esse rei, Jeroboão, adverti-lo que ele tomou uma atitude que não era permitido para ele.
dentro do povo de Israel. Ele era rei, não poderia oficiar, cumprir o ofício de sacerdote. Né? Ele foi querer cumprir. Aí a gente vai ver dentro do contexto. Depois, a gente vai falar sobre isso. Aí o rei Jeroboão, quando é advertido pelo profeta que Deus levou até ele, né? O rei Jeroboão, ele convida o profeta a ir para a casa dele, a comer, beber, se fortalecer e ganhar algumas recompensas. O jovem profeta, o profeta chega e diz assim: ainda que tu me desse toda a metade do teu reino, eu não iria contigo, a tua casa, e nem comeria da tua comida, nem beberia da tua água. Por que o profeta disse isso? Olha o versículo 9 que diz, vou repetir para você de novo. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo. Olha, o profeta, ele adverte ao rei que não ia por causa desse detalhe. Que o Senhor o advertiu. Como? Com a sua palavra. Veja só, vamos ler. Vamos aprender o que esse texto que nós estamos lendo aqui, dentro desse contexto, nos ensina. Há uma lição muito importante aqui para a nossa edificação, para que sejamos prudentes, para que sejamos firmes e cautelosos, para não ser tirado nem desviado da caminhada, da presença do Senhor nosso Deus e da vontade de Deus. Olha o que o profeta diz, versículo 9. Eu estou lendo no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E esse se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele não foi, ele obedeceu, e ele está seguindo. Só que lá na frente, dentro desse contexto, ele vai ser abordado por um profeta, um homem que também disse que era profeta de Deus. Ele agora vai ser abordado por um profeta e vai ser tentado a voltar. Aí eu pergunto a você, quem é que tem o interesse de tirar o homem da direção de Deus? Não é Satanás? Porque ele, sabendo que assim, ele tira o homem da graça. Ele tira o homem da proteção, ele tira o homem da comunhão, ele tira o homem da direção de Deus. Quando ele consegue tirar eu e você da direção da palavra de Deus, a direção da palavra, então ele consegue vitória sobre nossas vidas. Ele consegue nos derrotar. Por isso que Deus disse ao povo de Judá, através do profeta Oséias: esse povo, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento, a direção da vontade de Deus. E agora esse profeta que foi abordado por um outro suposto profeta, que persuade ele a voltar. Aí ele faz: não, mas eu não posso voltar, porque Deus me disse assim, 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 e o Senhor me ordenou que eu não voltasse, não parasse em canto nenhum. Aí esse tal suposto profeta chega e diz assim para ele: eu também sou profeta. Olha para aí, presta atenção no que você vai aprender aqui hoje, porque isso tem acontecido no nosso meio. O diabo tem levantado dessa mesma artimanha que levantou aqui contra esse profeta de Deus, contra esse homem de Deus, para tirá-lo. O diabo hoje tem levantado essa mesma estratégia e tirado muitos da direção de Deus. Isso é muito sério, irmãos. O que eu estou falando aqui é muito sério. E agora o profeta, que Deus ordenou ele ir até o rei Jeroboão, ele se deixa persuadir. Por quê? Porque o cara disse que era profeta também de Deus. E mais, presta atenção. Ele disse: eu sou profeta e estou aqui te falando pelo anjo. O anjo me revelou da parte de Deus que tu fosse comigo. Presta atenção onde está a sutileza de Satanás. A forma dele enganar o povo de Deus é através de dizer que o anjo falou, que Deus revelou, que assim Deus deu a visão, e o povo, por não ser prudente, não se manter na palavra, se perde da direção de Deus, porque sai da palavra, através dessas direções de anjo, de visão, de revelação, de profecia. Presta atenção que a palavra está nos ensinando. Então esse profeta, ele resistiu a Jeroboão, quando Jeroboão convidou ele a ir até a casa do rei e comer.
O profeta disse, não vou, porque Deus assim, pela sua palavra, presta atenção no detalhe. O profeta disse assim ao rei, olha rei, nem que tu me desse metade da tua casa eu não queria, e nem irei comer contigo, nem beber contigo água, porque o Senhor me falou pela sua... Presta atenção aí, esse é o detalhe que eu quero que você olhe sempre. Esse é o detalhe que você tem que ser prudente. Esse é o detalhe que vai fazer você permanecer no caminho do Senhor e não ser levado pelo engano. O profeta disse, o Senhor me ordenou pela sua palavra. Não foi anjo, não foi revelação, não foi visão, foi a palavra de Deus. Eu quero falar da importância da palavra. Então, o profeta não vai com o rei. Ele se manteve firme na ordem, na direção de Deus, que Deus deu a ele pela sua palavra. Só que lá no caminho, no meio do caminho, este profeta agora se perde, se deixa persuadir. Ele sai da direção da palavra de Deus. Ele larga a ordenança que Deus deu a ele pela palavra. Por quê? Porque ele foi iludido, enganado, persuadido com uma palavra de um homem que disse que era profeta também, e que disse que Deus mandou um anjo para revelar a ele e dizer que o homem fosse com ele, que o profeta fosse com ele. Só que o profeta não era inocente, e Deus não toma o culpado por inocente. É muito importante esse detalhe também, que Deus é reto, justo, e com Deus não há passar a mão no pecado da gente. Deus não vai passar a mão na nossa rebeldia, na nossa rebelião, no nosso pecado. Se a gente não se submeter a Ele com temor e tremor, a gente está perdido, enganado. Deus não é menino, nem é um boneco, nem é um fantoche, nem tampouco Deus é um gênio de uma lâmpada mágica que está à ordem do homem, que diz a ele o que quer, o que deve ser, o que ordena. Não, Deus é o Senhor que ordena, determina. E ai de nós, se não seguir a palavra de Deus. É o que disse Salomão na sua sabedoria, lá em Eclesiastes capítulo 13, versículo 12. Capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, Salomão diz, o fim de tudo é temer a Deus e guardar a sua palavra. É isso que nós temos que observar na nossa vida. E isso é o mais importante na vida do homem que quer andar com Deus, é temê-lo guardando a sua palavra. Deus não está preocupado em nenhuma vida formal religiosa, e nenhum esforço pessoal seu para poder impressionar a Deus. O que Deus quer é que você, com um coração contrito, quebrantado, disponibilizado, com a sua escolha de servir a Deus, se submeta a Ele e guarde os mandamentos, que é a palavra dEle. É isso que você tem que observar. Esse profeta aqui, ele é persuadido por esse outro profeta, que chegou a ele e disse, eu também sou profeta, vem comigo. Só que esse outro profeta mentiroso, que não era de Deus, que aquele que leva a mentira é o profeta do inimigo, que leva você, persuadindo você a desviar da direção de Deus. Só que o profeta do diabo, ele vai usar o nome de Deus, vai dizer que teve revelação de Deus, vai dizer que Deus está usando ele, vai dizer que Deus mandou, vai dizer que Deus enviou, e você, por não ser firme na palavra, você vai ser levado por esses mentirosos, vivendo doutrina de demônio, evangelho anátema, e afastando-se, apostatando-se da caminhada com Deus. Logo, o final é perdição. Foi o que aconteceu com esse profeta aqui. Em 1 Reis, capítulo 13, eu estou lendo aqui o... A internet está caindo aqui um pouco, está caindo o sinal, mas eu quero que você entenda o que eu estou trazendo aqui para você compreender. Observe que no livro de Reis, onde eu estou lendo 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 ao 9, Deus envia o profeta ao rei Jeroboão, e diz o profeta, não entre em casa nenhuma, não coma, não beba, não mude de caminho, e pelo caminho que você veio, não volte por ele, porque eu assim estou te ordenando, estou te dizendo. Mas aí o profeta, que Deus envia a ele, é persuadido por Jeroboão, aí a casa de Jeroboão, para comer e beber, e ele diz, eu não irei contigo, Jeroboão, porque Deus me ordenou na sua palavra que eu não entrasse em casa nenhuma, que eu não fizesse, não parasse para comer nem beber. O profeta obedece a Deus aqui, a palavra de Deus, mas lá na frente o profeta é persuadido. O profeta, ele é abordado por um outro que diz que é profeta, um outro homem que diz que é profeta, e faz aquele homem sair da direção de Deus. É profeta de Deus esse ou não?
Esse profeta que vem até você lhe instruir, lhe dar uma direção que não condiz com a palavra, que faz você desviar da palavra, que faz você sair dos propósitos de Deus. Esse profeta é de Deus? Eis a pergunta aí para você. Vigia, meu irmão. Tu tem que conhecer a palavra de Deus. É assim que nós conhecemos o falso profeta. Quando esse vem a nós, trazendo uma direção que não condiz com a palavra. Esse logo não é o verdadeiro profeta. Esse é um profeta que está trazendo mentira de Satanás. Então não é um profeta vindo da parte de Deus. E esse homem que disse que era profeta, chegou para aquele profeta que Deus enviou a Jeroboão e disse a ele, vamos comigo comer e beber na minha casa. O profeta disse, não, mas eu não vou porque Deus assim me ordenou pela sua palavra. Aí o falso profeta chega e diz assim, mas Deus também me orientou, Deus me mandou um anjo para dizer que tu voltasse comigo. E aí ele não deu ouvido à palavra de Deus, ele caiu nessa conversa de anjo, ele caiu nessa conversa de revelação, ele caiu nessa conversa de visão, ele caiu na conversa do falso profeta, daquele que veio com a palavra contrária àquilo que Deus nos ensina. E ele seguiu a instrução desse tal profeta. E sabe o que aconteceu no final? Ele morreu. Deus permitiu que ele morresse por causa da desobediência dele. Isso fala do juízo de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 17. Ele diz assim, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás, nem beberás, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele também dizer, eu sou profeta como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-me voltar comigo. Olha para aí o que esse falso profeta, abordando, disse ao profeta que Deus levantou para ir a Jeroboão. O profeta diz, não, mas pela palavra de Deus, eu fui ordenado a não comer e nem beber em canto algum e nem voltar pelo mesmo caminho. Aí o falso profeta chega e diz assim, mas eu também sou profeta, olha. Eu também sou de Deus, eu também sou homem de Deus. Homem de Deus não é quem diz que é, meu irmão. Homem de Deus, enviado de Deus, é quem traz a palavra, é quem traz a doutrina, é quem traz a instrução, como a palavra nos orienta. Não é aquele que traz uma doutrina deturpadora. Uma doutrina que leva a pessoa a apostatar da fé, uma doutrina pervertida, uma doutrina que não condiz com a doutrina de Cristo, uma instrução que faz você desviar dos princípios da palavra. Esta profecia, este profeta não vem em nome de Deus. Ele até diz que é de Deus. Ele até diz que Deus enviou, mas quem está enviando ele é o diabo para enganar você, deturpar a verdade do evangelho, tirar você da verdade do caminho que leva você à salvação, com caminhos mentirosos que aparentemente parecem ser de Deus, porque dizem que é de Deus, dizem que Deus revelou, dizem que Deus enviou, só que não. Você tem que conhecer a palavra, porque a autoridade maior na vida do homem é a palavra de Deus. Pode vir um anjo, pode vir quem for, pode vir o apóstolo, o profeta, o bispo, o arcanjo, o querubim, o serafim, não vale não. O que vale na minha vida é a autoridade, é a direção da palavra de Deus. É essa que eu tenho que seguir. Não é a de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de igreja, nem de anjo, nem de arcanjo, nem de profeta, nem doutor, nem teólogo, nem bacharel, nem qual for o homem, qual for a entidade. Nós, povo de Deus, temos que estar submisso à palavra de Deus. É essa palavra que nós temos que estar firme nela, porque o alicerce da nossa vida com Deus é a palavra, não é profecia, não é visão, não é revelação, não é essas coisas que o mundo está vivendo aí que leva-os a apostatar da fé. Você viu a importância aqui? Que esse profeta não guardou, ele até guardou, mas depois ele não permaneceu firme. Porque quando o rei Jeroboão, ele convida o profeta para ir à casa dele, ele diz, eu não vou contigo não, rei, porque pela palavra do Senhor eu fui ordenado a não entrar em casa nenhuma, nem comer, nem beber água. Ele não foi, ele obedeceu a palavra. Mas quando ele vai no meio do caminho, aí vem uma pessoa que diz que é profeta, e diz a ele, olha, Deus me revelou através do anjo, que tu voltasse comigo, e ele não vigiou. Ele não guardou a palavra de Deus. Ele acreditou na visão do profeta que disse que veio dizendo que o anjo revelou a ele da parte de Deus. Ele acreditou na visão, na revelação. E com isso, ele se perdeu do caminho de Deus, saiu da direção de Deus, apostatou da fé e sofreu o juízo de Deus. Eu quero dizer a você nesta noite, que está assistindo essa live aqui comigo, na minha página no Face,
Presta atenção no que este contexto que eu li agora para você, no que esta lição aqui nos traz como advertência importante para sermos prudentes. Não tomamos no erro que este homem tomou. Não sigamos o mesmo passo que este homem aqui seguiu, porque senão vamos perecer e sofrer o juízo de Deus. Porque salvação, comunhão com Deus, é para quem anda na palavra dele e persevera até o fim. Observe que o profeta, ele até resistiu. Obedeceu a palavra, mas lá na frente ele se desviou, porque o diabo ele vai nos tentar de toda forma, toda hora, todo momento, e por isso que nós temos que estar firmado e firme na palavra, sendo prudente, ouvindo e praticando a palavra de Cristo, para estar com a nossa casa firmada na rocha. Olha o que o profeta disse ao rei Jeroboão, quando chamou para ir à casa dele. O profeta chega e diz, o rei, no capítulo 13 de 1 Reis, no versículo 7, o rei Jeroboão diz assim, disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. O homem de Deus, no versículo 8, diz, porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que tu me deste metade da tua casa, não iria eu contigo, e nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Versículo 9. Olha o que ele diz. Ele poderia ter dito isso aqui ao outro que disse que era profeta, ao mentiroso que veio a ele para desviá-lo da presença do Senhor. Ele poderia ter dito isso aqui também. Eu não irei contigo. Pode ser quem for que te dê uma visão. Pode vir com a tua revelação, pode vir com a tua visão, pode vir com as tuas profecias, pode vir com o teu conhecimento de teologia, pode vir com o que tu quiser, porque eu conheço a palavra do meu Senhor e nessa palavra eu me mantenho firme, seguindo, conduzindo e submetendo a palavra. Não é a nenhuma outra coisa, homem ou instituição ou entidade. Paulo disse aos Gálatas, pode vir um anjo do céu. Esse aqui não vigiou. Veio um anjo e veio uma ideia de revelação de anjo e tirou ele da direção de Deus. Paulo diz assim, que venha um anjo do céu, ou qualquer um no nosso meio, seja quem for, o ancião, o apóstolo, o doutor, o profeta, se vier até vós, trazendo um outro evangelho, uma outra instrução, um outro ensino, uma outra doutrina, uma ideia nova, uma visão, uma revelação, que não se enquadra no evangelho de Cristo, não recebais, porque se receber, vai sofrer, é anátema. Olha o que aconteceu para encerrar essa instrução. Eu queria só trazer isso para você ver isso, compreender e você ser prudente. Essa grande lição de instrução para mim e para a sua vida, que esse texto aqui no 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. Pode ler o capítulo 13 todo, é muito bom. E a gente aprende muito aqui com a palavra de Deus. Você tem prazer em meditar na palavra de dia e de noite? Tem não? Rapaz, se tu não tiver prazer em meditar na palavra, de buscar o entendimento da palavra, tu estás perdido e não sabe. Porque só é liberto quem conhece a palavra. Não é? Só serve a Deus quem conhece a palavra. Só está em Deus quem está na direção da palavra. Porque para chegar a Deus, tem que chegar a Ele pela direção da palavra. Não é por nenhuma outra ideia, entidade, instituição, nenhum outro meio. É a palavra que nos leva a Deus. É a palavra que nos manda colocar nossa fé em Cristo. É a palavra que nos instrui como andar e como servir a Deus. É a palavra que nos faz alcançadores da bênção e da vitória de Deus. E se você não tem a palavra, não conhece ela, não anda por ela, você está vivendo fábula, ilusão religiosa. Fantasia em nome de Deus. Mas conheça a verdade. Olha o que disse aqui o profeta, o texto diz aqui no versículo 20. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. Clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde. Olha, quando a gente não se mantém na palavra de Deus, nós somos rebeldes. Deu para entender? Você está mais preocupado em servir a instituição, teu líder, teu guru, teu mestre na tua religião do que a Deus, do que a palavra. Quando nós não guardamos a palavra, somos rebeldes, transgressores da palavra de Deus. É aí que constitui o pecado. É aí que vem o juízo de Deus sobre nós. Escuta o que diz aqui. Não guardaste o mandamento, não guardaste o mandamento do que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste e bebeste
água no lugar que ele te disse, não comerás e nem beberás. Aí Deus diz agora, o teu cadáver não entrará no sepulcro do teu pai. Depois de o profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele um jumento, e foi-se, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O juízo de Deus. Deus disse que ele ia morrer, porque ele não guardou a palavra do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Amigos que sempre estão ouvindo minhas instruções da palavra de Deus aqui, no meu canal, no YouTube, na minha página no Face, no Kawaii, no Message, no Telegram, no Instagram, todos os meios de comunicação, estou levando a exposição da palavra para iluminar a tua mente, para te dar esclarecimento. Isso aqui que nós lemos é muito sério. Eu convido você a examinar esse texto aqui, examinar o livro de Reis, no capítulo 13, versículo 1 em diante, sobre esse contexto aqui que nós estamos lendo. Alguém pega isso aqui e faz uma introdução, e faz uma pregação fantasiosa, e não prega o que isso aqui quer nos ensinar. As pessoas não estão preocupadas em passar o que a Bíblia nos adverte. Eles querem pregar o que o povo quer ouvir, o que agrada ao povo. Eles pegam a palavra de Deus e criam seus cenários de prosperidade para o povo ouvir e se maravilharem. Eles não pregam o que a palavra ensina para divertir, corrigir, repreender, instruir a nossa vida, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para uma vida com Deus, uma vida próspera com Deus. Cuidado nesses profetas que você está sendo instruído, com essas profecias, com essas visões, com essas revelações. Cuidado! Cuidado com esses que você está ouvindo e te dando direção que não condiz com a doutrina de Cristo, que não condiz com a palavra de Deus. São preceitos de homens e não de Deus. Preste atenção, guarde a palavra, seja fiel à palavra. Meu irmão, ninguém é fiel a Deus vivendo uma escravidão religiosa. Ninguém é fiel a Deus se moldando a uma religião. Meu irmão, ninguém pode servir a Deus vivendo prática, usos e costumes de igreja ou de religião. Servir a Deus é estar na palavra, é guardar a palavra, é viver a palavra, é conhecer a palavra, é praticar a palavra, é estar com a tua vida, a tua direção na palavra. Pense nisso. Seja prudente, analise. Errais, não examinando as escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Muita gente está vivendo a vida de fábula, de fantasia, dentro da religião, em nome de Deus. E no final do labor dessa vida, vão se decepcionar, porque não estavam sendo conduzidos, e nem servindo, e nem em comunhão com Deus, porque estavam vivendo uma vida vã na presença de Deus, que não era na palavra de Deus, era no conceito dos homens. E você cuida de ti, da doutrina, se preocupe em conhecer a palavra, medite, analise, busque ler a palavra e orar a Deus para que o Espírito Santo que habita em nós, que somos nós o templo e a casa de Deus, esse Espírito Santo que Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade, que é a palavra, que ele guia a sua mente, que ele guia a sua direção, que ele guie seus pensamentos na palavra. Mas para isso você tem que conhecer a palavra. Foi o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que o povo quer ser liberto se não conhece a palavra? Liberdade não é estar dentro de igreja vivendo formalismo religioso. Vida livre do pecado, vida livre para servir a Deus, é conhecendo a palavra, porque é a palavra que liberta. Não adianta culto de quebra de maldição, campanha de libertação, não adianta esses cultos de promessa mentirosa que o povo faz aí, porque esse não é o meio, não é o princípio para você alcançar de Deus a libertação, a bênção, a proteção, a vitória, a comunhão, a vida com Ele. O meio é a palavra é o princípio, é o parâmetro, é o meio, e você tem que conhecê-la. Como você vai viver servindo a Deus se você não conhece os estatutos, a orientação, os ensinos de Deus? Louve a Deus que você esteja numa igreja, que o pastor dessa igreja tenha compromisso com a palavra e te ensine a palavra. Porque se você estiver numa igreja que tiver um homem que não tem compromisso com a palavra, você está vivendo esse movimento vã, sendo levado por vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema, vivendo doutrina de demônios, sendo negócio de homem, vivendo fábulas e fantasias, ouvindo o que o seu coração quer, e até agora continua perdido, porque a palavra de Deus, ela nos leva ao constrangimento para nos converter, nos arrepender,
viver e andar em novidade de vida, se negando, renunciando para servir a Deus como Senhor na nossa vida. Não é dentro de uma religião, é na nossa vida. E a nossa vida tem que ser guiada, dirigida pelos parâmetros, pelos princípios da palavra de Deus. Esse homem aqui, ele foi morto dentro desse contexto. Ele recebeu o juízo de Deus, porque ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Ele se deixou levar por uma profecia, por uma revelação de um profeta que disse que o anjo disse a ele que ele voltasse. Enquanto a palavra de Deus, ele tinha sabido, ele tinha conhecido, ele tinha sido advertido pela palavra para andar por ela. E ele se desviou da palavra para seguir visão de anjo, revelação de anjo, profecia de homens mentirosos. É o que muitos estão hoje vivendo e praticando. Perdendo-se de Deus, vão sofrer o juízo se não voltar enquanto é tempo. Vão sofrer o juízo se não voltar e não der ouvido à palavra de Deus que está sendo pregada por poucos e fora das congregações, porque as congregações estão contaminadas, são comércios, aonde vive o povo nas suas fantasias, alegrias, nos seus movimentos, nos seus entretenimientos, nos seus sociais, nos seus ajuntamentos, ouvindo e recebendo o que querem, e não o que Deus quer que eles ouçam. Porque hoje, esses templos que se chama igreja, muitos estão corrompidos. Muitos estão lá usando o nome de Deus, profetizando, revelando, dando visão que não condiz com a palavra, porque muitos não estão vivendo o evangelho de Cristo, apostataram da fé. E você tem que ser prudente. Se você quer salvação, quer vida com Deus, não se encontra dentro de igreja, dentro de religião, se filiando a nenhuma entidade religiosa. Salvação e vida com Deus se encontra pela palavra. É a palavra que nos conduz, é a palavra que nos faz ter a fé, que nos leva a Deus. E a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Esta é a verdadeira fé que Deus quer que nós tenhamos dentro da direção da palavra, confiando, acreditando e seguindo a orientação, a doutrina, os princípios da palavra de Deus e não de igreja ou religião. Cuidado, cuidado. Deus não é brinquedo, não, irmão. Deus não é nenhum gênio de lâmpada para atender o pedido do amo, não. Deus não é nenhum personagem da imaginação do homem, nem criado por religião. Deus é um ser soberano, supremo. Ele é terrível. Ele é amor, mas é justiça. Paulo diz assim em Romanos, capítulo 11, versículo 22, Paulo adverte aos irmãos sobre isso que eu estou falando aqui e quero advertir você também com a mesma palavra que Paulo deu aos irmãos, porque o mesmo evangelho que Paulo prega é o que eu prego hoje aqui na minha comunidade, aqui na minha rede social, aonde quer que Deus me leve. É o evangelho genuíno, o evangelho apostólico, não é esse evangelho anátema, esse evangelho que o homem está pregando aí hoje, não. De tantas fantasias e tantos poderes e milagres, tantas coisas que não levam o homem a Deus. O evangelho que eu prego é o evangelho que convida o homem ao arrependimento para que o homem seja aceito por Deus. Paulo diz assim em Romanos, capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, irmãos, a bondade e a severidade de Deus. Bondade de Deus para os que continuam prosseguindo. Severidade de Deus para aqueles que caem e permanecem no pecado. A severidade. Não tem bênção de Deus, não tem promessa de Deus, não tem vitória de Deus para quem está no pecado, para quem não se converteu, para quem está andando sem o temor de Deus. O que resta para esse é juízo. Considera, pois, o amor e a severidade de Deus. Não é só dizer, Deus te ama, Deus sabe que tu é um coitadinho, Deus não vai tomar ninguém por coitadinho, Deus não vai se pressionar com a humildade de ninguém, dizendo que é um coitadinho, que é uma vítima. Todos nós somos responsáveis por si. Cada um de nós dará conta de si a Deus. E Deus não tomará o culpado por inocente. O homem é culpado do seu pecado. E se ele não der ouvido à palavra de Deus e não seguir por ela, não resta outra coisa para ele, senão a grande ira de Deus, o juízo, a condenação para este que não der ouvido à palavra de Deus enquanto há tempo para se salvar. É o que Paulo diz escrevendo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, no versículo 10 ao versículo 11,
Dá uma lidinha lá e medita, irmãos, o que Paulo diz, que muitos vão ser condenados porque não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na mentira, no caminho mentiroso que andaram, sem se importar com a direção da palavra de Deus. É isso que vai acontecer. Deus é amor, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus é para punir todos aqueles que são rebeldes, que não se submetem à palavra dele. Você lembra que teve uma orientação de Deus para ninguém tocar na Arca da Aliança, e de repente a Arca da Aliança, que vai sendo levada numa carroça de boi, ela tomba, e aí vai alguém até a Arca da Aliança para tentar ajudar, para que a arca não caísse. E o que aconteceu com essa pessoa? Foi fulminada. Foi morta na hora, porque Deus não quer boa intenção, Deus não quer a ação do homem que é certa. O que Deus quer do homem é que o homem ande na verdade dele. Porque o inferno está cheio de gente de boa intenção, mas nunca se submeteram à palavra. Ter boa intenção é uma coisa, submeter-se à palavra é outra. E o que Deus quer de nós é submissão à palavra. Aí muito tempo eu passei lendo esse fato, esse texto. Eu digo, meu Deus, tu matou o homem só porque o homem foi ajudar. O homem foi ajudar. Mas Deus, ele não quer saber da rebelião do homem, seja qual for o motivo. Ele quer saber da obediência. Ele disse a Saul, eu não estou atrás de sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero saber se tua intenção era boa. Eu quero é que tu guarde a minha palavra. Aconteça o que acontecer. É a minha palavra que você, igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que guardar, submeter e permanecer nela. Seja, aconteça, venha o que vier. Mantenha-se firme na palavra. Deu para entender? A severidade de Deus é grande, irmão. Então fica essa orientação para você. Cuidado. Nesse texto aqui que nós lemos, o falso profeta enganou o profeta de Deus, porque ele disse que um anjo avisou a ele. Tem muita gente hoje tendo revelação de anjo. Tem muita gente hoje tendo visão. Tem muita gente hoje trazendo profecia dentro das congregações, no local chamado igreja, aonde o povo está se conduzindo, se dirigindo por isso, e já abandonaram a palavra. A palavra de Deus já não tem mais valor no meio dessas congregações, porque o que o povo quer é revelação, profecia, visão, é anjo no meio da igreja passeando, é anjo trazendo vitória. O que o povo quer é isso. O povo não está preocupado em guardar e observar e conhecer e ouvir a palavra de Deus. O povo não quer doutrina, não quer instrução, não quer correção, não quer repreensão. O que o povo quer é o que agrada o seu coração. É por isso que Paulo disse que muitos nos últimos dias vão procurar pregadores segundo a concupiscência do seu coração, que pregue o que eles querem ouvir. Os seus ouvidos vão ter comichão e não vão dar ouvido à verdade, e com isso muitos vão apostatar, desviando da verdade, porque não vão querer ouvir ela. O que eles querem ouvir é o culto de poder, de revelação, que o pregador seja do manto, do reteté, do fogo, que tenha visão, que tenha revelação, que tenha profecia, que tenha muita coisa que interta eles, que bula com a emoção deles. Eles não querem ser trabalhado o entendimento para reconhecer a miséria que estão e ser convidado ao arrependimento, porque o que eles querem é que o coração deles deseja e não o que Deus tem para eles. Amém? Então está aqui esta palavra. Medite, reflita no que você ouviu, aprendeu com essa instrução aqui. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui na live agora, ao vivo. Você que está comigo aí também, depois de gravado, aqui no meu canal no YouTube, na minha página no Face. Você que está assistindo aí no Kawai, eu quero que você reflita. O meu objetivo é convidar você a olhar para a palavra e aprender e receber a direção da palavra de Deus. Porque o meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, nada além da palavra.